Bem, eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre decisão. Quem é que está prestes a tomar uma decisão aqui? Levanta a mão assim. Tem alguém aqui que está para tomar decisão? Ah lá, já levantou uma mão lá atrás. Tem mais alguém para tomar decisão aqui? Às vezes em casa tem gente aí que está para tomar uma decisão, né? Eu tinha um pastor amigo nosso aqui, que ele se mudou para Portugal, o pastor França, que ele dizia assim, ó, nunca tome uma decisão quando tu estiver alegre demais, triste demais, eufórico demais, tu vai arrumar um problema para você. Para tomar decisão, a gente precisa estar lúcido, tranquilo, em paz. Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre decisão. O tema que eu daria para essa pregação seria decisões que mudam destinos. Decisões que podem mudar o destino da gente. Eu vejo na Bíblia pessoas que tomaram decisões que mudaram suas vidas e seus destinos. Eu ainda não estou entrando naquilo que eu vou falar com os irmãos, mas quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei. O ladrão da cruz, ele tomou uma decisão nos 45 minutos do segundo tempo. Que essa decisão que ele tomou mudou o destino dele, mudou a história dele. Ele, já morrendo, ele olha para a cruz do lado dele, ele vê um homem morrendo. Ele consegue olhar para aquele homem e ver Deus ali. Num Deus todo machucado, num Deus todo retalhado. Foi uma decisão que ele tomou, uma decisão assim, de fé, porque crer num Deus morrendo é muito difícil. Mas ele conseguiu enxergar ali, naquela cruz, um Deus, e ele toma uma decisão. Ele vê que era Deus, eu não sei como ele conseguiu, mas ele enxergou Deus ali. E ele olha para Jesus e diz assim, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar, fico imaginando ele ali na cruz, esse hino fala muito no meu coração. Me fez estremecer ao ver que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue o meu coração. Sei que este amor não tem fim. Sei que tu és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Lindo isso, né, irmãos? Uma decisão em cima da hora que mudou a vida daquele homem, mudou o destino daquele homem. O outro ladrão teve a mesma oportunidade de tomar essa decisão e não tomou. E vai sofrer as consequências da decisão que ele tomou. Tem muita gente sofrendo por decisões erradas. Agora, tem decisões que você toma pela fé. No caso de Abraão. Olha só, irmãos, que decisão difícil de tomar. Deus chega para você e diz assim, ó, eu quero o teu filho, eu quero que você sacrifique o seu filho. Já pensou? Para pensar em você que tem filho. Esse tipo de decisão a gente só toma pela fé. E Abraão só tomou essa decisão porque ele sabia
sabia que Deus poderia trazer o seu filho de volta, pela fé. Decisão difícil. E tem um hino também aqui da Apacentar, que diz assim: quando dizer não é a opção e a fé te pede um sim. Quando é difícil enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, o filho a entregar, ser Isaque e deitar-se sob as pedras do altar. Tem decisões que são difíceis de a gente tomar, mas que precisam ser tomadas. Deus pode te pedir alguma coisa que seja difícil para você, para mim, para nós, e que você só vai conseguir fazer pela fé. Já pensou se Deus pede para você ir lá para o Afeganistão? Vamos pensar. É praticamente para morrer. Você vai se sacrificar. Quem é que toma uma decisão de ir para lá? É Deus falando no coração daquela pessoa específica que Deus vai levar, que tem um chamado para aquele lugar, e a pessoa só vai dizer sim pela fé. Então tem decisões difíceis, irmãos, de a gente tomar. Então agora eu vou entrar na parte que eu quero falar com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Depois de Juízes, irmão. Josué, Juízes, Ruth. Bem no começo aqui, depois de Deuteronômio, aí vai andando para frente. Josué, Juízes, Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Então o tema é decisões que mudam destinos. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. É o 16, é o 1,16. Ruth 1, capítulo 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth toma essa decisão. Irmão, o livro de Ruth conta a história de uma família de Belém de Judá. Eu fiz um resumo aqui, para não ler muita coisa na Bíblia, que ia demorar muito. Então eu fiz um resumo e vou ler para os irmãos esse resumo aqui, para adiantar, senão vai ficar muito longo. E eu já gosto de falar, e a Vânia já perguntou: quanto tempo você vai falar? Eu falei: não sei. Quando eu venho pregar, eu não penso nisso. Eu vou para a festa, eu fico lá 3, 4 horas, vem sair meia-noite de festa aí, irmão. E aí, quando está na igreja, que horas que a gente tem que sair? Eu fico meio chateado, mas eu vou tentar ficar dentro do... Quando eu chego no lugar, geralmente eu não tenho pressa de sair. Mas vamos lá. O livro de Ruth conta a história de uma família de Belém de Judá. Houve fome na terra onde eles estavam e eles decidiram ir para as terras de Moabe. Quando chegou lá, Elimeleque morreu e os seus 2 filhos também morreram. Ficou só Noemi e as 2 noras. Eu estou contando a história aqui porque se eu ficar só nesse versículo, tem muita gente que não conhece o livro de Ruth. Então eu preciso dar aqui um feedback aqui para as pessoas que não conhecem. Então Noemi disse: já estou idosa, não tenho mais como ter filhos, e se por um acaso viesse a ter filhos, não tem como vocês esperarem a criança crescer para se casarem com elas, né? Então aqui é o seguinte: as 2 noras delas, que ficaram viúvas, elas queriam voltar com Noemi para Belém. Aí continuando: vocês estão livres, Noemi fala. Uma das noras aceitou o que Noemi disse e foi embora, que foi órfã. Ela entendeu que Noemi estava certa, ela chorou no começo, mas ela disse: não, eu aceito o que você está falando, e ela resolveu ir para a casa dos pais dela. Ruth, não. Ruth não. Ruth disse: não adianta
me mandar embora que eu não vou. Eu vou ficar com você. Ela tomou uma decisão de ficar com Noemi. Onde você for, eu vou estar contigo. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela estava decidida. Chegando em Belém, Ruth foi colher espiga nas plantações de Boaz. Noemi descobre que o local onde ela colhia espigas era de Boaz, um de seus resgatadores. Era uma lei que havia em Israel. Quando o homem morria, o parente mais próximo resgatava. Só que Boaz não era o parente mais próximo. Continuando, Ruth segue as instruções de Noemi para ver se Boaz a resgatava. Mas havia um que era o primeiro resgatador. Então Boaz, onde ela estava colhendo as espigas, não era o primeiro resgatador. Boaz teve que conversar com ele. Boaz pergunta se o primeiro resgatador desejava comprar as terras do falecido e levar a Noemi e Ruth, mas ele não quis. Esse primeiro resgatador disse assim: eu não quero. Você pode ficar com elas. Então fizeram um acordo que precisavam fazer e Boaz se casa com Ruth e tem como descendente quem, irmãos? Quem é os descendentes de Ruth? Davi e Jesus, é da descendência de uma moabita. Olha só, nós vamos falar a respeito dessa decisão de Ruth. Boaz toma a decisão certa e se casa com Ruth. Então, ele se casa com Ruth. Aí eu estava preparando essa palavra, aí a Vânia estava perto de mim. Eu falei, eu também tomei a decisão certa de me casar contigo. Aí a Vânia fez, glória! Aí eu comecei eu falei, alguém pode dar glória aí para o seu casamento? Pode melhorar esse glória aí. Vem, faz o seguinte aqui. Só os irmãos, você pode dar glória pelo seu casamento? As irmãs, vocês podem dar glória aí pelo seu casamento? Isso aí, gostei de ver. Temos que dar glória pelo nosso casamento. Boaz, eu fiquei surpreso com a Vânia. Ela deu um glória legal, irmão. Falei, caramba. Eu falei assim, poxa, eu escolhi você. Aí a Vânia, glória. Eu falei, Senhor, obrigado. Estou bem na fita, irmão, estou bem na fita. Eu estou cuidando bem da minha magrinha ali, eu estou cuidando bem, trato bem. Bem, esse livro de Ruth, ele fala sobre decisões. Ele fala sobre decisões, sobre provisões e cuidado. E fala sobre muitas decisões, né, que precisamos tomar. As nossas vidas, irmãos, elas são feitas de decisões. Não é verdade? Nós estamos sempre tendo que tomar decisões, a todo momento. Umas você vai acertar, outras você vai errar. Mas a vida é assim. Então vamos ver algumas decisões que eu vejo aqui nesse livro. Agora eu vou mostrar para os irmãos as decisões que foram colocadas aqui nesse livro. Primeira decisão que eu vejo é a decisão de Elimeleque. Começou uma crise lá em Belém e ele resolve ir para as terras de Moabe. Aí eu pergunto para os irmãos, foi uma decisão acertada? Segundo alguns historiadores da Bíblia, não. Não por quê? Porque Deus falou lá atrás, não faça aliança com esse povo. É um povo idólatra, um povo que não veio ao encontro do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Então Deus fala, não faça aliança, eu não quero vocês com esse povo. Mas Elimeleque toma a decisão de ir para lá, para as terras de Moabe. Então vamos lá. Então cuidado com as decisões ou com a aliança que você faz com quem Deus falou para não fazer. Nós temos que tomar cuidado. Nesse caso, Deus fala para não ir e não fazer aliança, mas ele vai. Aí eu me lembrei do caso de Jonas, que Deus falou, vai, e ele não vai. O homem é assim, né? É uma desobediência. O que aconteceu com Jonas quando não fez o que Deus mandou? Veio uma tempestade. Então, decisões erradas trazem tempestade para a nossa vida. E no caso de Elimeleque, trouxe a morte. Decisões podem trazer morte. Decisões erradas podem trazer morte.
Segunda decisão que eu vejo aqui nessa passagem é a decisão de Noemi. Meu marido morreu, meus filhos morreram, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu vou me embora. Vou voltar para a minha terra. Lá, talvez ela conseguisse alguma coisa, mas ela resolve ir. Aí eu me lembrei aqui também no caso do filho pródigo, né? Vai embora, aí viu que fez besteira, aí ele resolve voltar também, né? As nossas vidas é assim, Deus dá chance para nós, Deus deixa você tomar decisão, tem algumas que você toma errada e que você decide voltar e Deus te ajuda. Então, se você tomou uma decisão errada, você toma a decisão certa depois que Deus vai te abençoar. Terceira decisão que eu vejo aqui é a de Ruth. Decide ir com Noemi. Ela deixa a mãe, deixa pai, deixa a família, deixa a casa dela, deixa o colchão dela, deixa a vida dela lá e decide vir com Noemi. Decisão difícil, mas ela toma essa decisão. É uma decisão muito difícil, porque Noemi estava vindo para um lugar que ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Quarta decisão é do primeiro resgatador. É meu direito, mas eu não quero. Ele disse, eu não quero. E a quinta decisão é de Boaz. Ele decide resgatar Noemi e Ruth e se casa com Ruth. Então é a quinta decisão. Agora, o livro de Ruth é um livro que fala sobre decisões. E tem uma decisão que nós precisamos tomar. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei do Alessandro. O Alessandro cantava aqui. Eu já decidi ser invencível, pois teu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Você já decidiu viver para o Rei? Decisão acertada. Decisão acertada. Então vamos lá. Agora, irmão, só para você pensar. Será que a decisão que você está prestes a tomar é da vontade de Deus? Está alinhado com a vontade de Deus? Você já orou por essa decisão que você quer tomar? Você, quando está prestes a tomar uma decisão, você conversa com Deus, você fala com Deus, você coloca diante de Deus. Eu já falei aqui várias vezes que se eu não sinto paz numa decisão que eu estou para tomar, eu não tomo. Se a Vânia não concordar comigo, eu não tomo. É muito difícil. Já aconteceu algumas vezes de ela ser contra e eu pensar, falei, não, Vânia, mais assim e tal. Mas a maioria das vezes, quando ela diz para mim, que não estou sentindo paz nisso aí, irmãos, eu não faço. Para tomar decisão, a gente precisa estar em paz. Tá? As decisões certas, ela traz paz para nós. Agora, irmãos, eu quero falar com vocês sobre essa decisão de Ruth. Essa decisão que mudou a história dela, que mudou o destino dela. Uma decisão acertada. Hoje eu não vou falar muito não, irmãos. Os moabitas, eles estavam debaixo de um decreto. Deus falou assim, não faça aliança com esse povo. Eu não quero que vocês tenham comunhão com esse povo. Deus tinha dado um decreto, não façam isso. Mas Elimeleque vai para lá. Mas Deus muda esse decreto através de uma decisão de Ruth. Olha só que interessante. Deus mudou um decreto por causa de uma decisão acertada de Ruth.
pela decisão que ela tomou. Sendo uma moabita, que Deus não queria que fizesse aliança com aquele povo. Aí eu fiquei pensando o seguinte, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas se você, que é um crente, for lá no mundo e conseguir resgatar alguém de lá, você está tirando alguém daquele mundo que jaz no maligno para o reino da luz. Sabia que você pode fazer isso? Sabia que nós podemos fazer isso? Ruth estava debaixo de um decreto que Deus tinha dado. Não faça aliança com esse povo, eu não quero vocês com esse povo. No entanto, Ruth toma uma decisão que vai mudar o decreto que Deus tinha dado. E ela vai fazer parte da linhagem lá de Davi e do Messias, através de uma decisão que ela toma. Uma decisão acertada. Então, irmão, você pode estar debaixo de uma sentença que a vida colocou em seu caminho. Mas eu quero lhe dizer que uma decisão acertada tua pode mudar esse teu destino. Pode mudar essa tua situação. Às vezes a vida coloca para nós situações difíceis. Vocês estão entendendo? Ruth estava debaixo de um decreto. Então vamos lá. A primeira lição que eu aprendo com a decisão de Ruth. Que decisões que mudam destinos nos ensinam a abrir mão do que morreu. Ela toma a decisão de vir. Mas vamos lá, irmão. Elimeleque tinha morrido, que era o sogro. O marido dela tinha morrido. O concunhado dela tinha morrido. Ela poderia dizer assim: puxa vida, morreu meu sogro, morreu meu marido, e poderia entrar num poço de amargura, ficar revoltada com a vida, eu não quero saber de mais nada, eu não sinto mais prazer na vida, mas não. Ruth toma uma decisão diferente. Ela podia se enclausular. Está tudo ruim para mim, mas não, ela não toma essa decisão. Quantas pessoas estão vivendo assim, sem esperança, por uma situação que morreu na sua vida? Morreu, acabou. Ela não tinha mais o que fazer. Estava morto. E tem pessoas que estão presas àquilo que está lá no passado. Ruth não, morreu, vida para frente, eu não posso continuar desse jeito. Então ela decide vir com Noemi, esquecendo daquelas coisas que ficaram lá para trás. E tem muita gente presa a coisas do passado que não deixam eles caminharem. Às vezes, irmão, você tem um projeto, você tem um sonho, alguma coisa que morreu e você está preso àquilo lá no passado. Libera isso. Bola para frente, morreu. Existe o tempo do luto, irmão, isso é verdade. O tempo do luto existe, mas você não pode viver preso a uma coisa que já morreu, já acabou. Bola para frente. Nós precisamos entender isso. Me lembrei agora de uma irmã que tinha perdido o marido e foi pedir oração para o pastor Silas, ele contou numa pregação dele. Eu gostaria que o irmão orasse por mim. O que aconteceu? Meu marido morreu. Morreu. Quanto tempo faz que seu marido morreu? 10 anos. Ela estava no luto há 10 anos. Tem pessoas presas no passado há 10, 15 anos que não abrem mão daquilo que já passou. Foi um sonho perdido? Perdeu. Acabou. Bola para frente. Perdoa quem você tem que perdoar. Abraça quem você tem que abraçar. Esquece o passado. Ana Paula ontem falou comigo que o Tiaguinho passou para federal, né, Ana Paula? Vai fazer matemática. Mas antes disso, o Tiago tinha passado para o Colégio Naval, não foi? Para o Colégio Naval. Mas deu um problema. Deu um problema. O Tiago teve um probleminha lá e que não pôde seguir naquilo que ele queria. O que ele fez? Fez concurso
para a faculdade, passou para engenharia, não foi? Passou para engenharia. Aí acho que ele não se adaptou bem, tal. Tentou de novo, agora passou para a federal para fazer matemática. Quer dizer, esquece aquilo que já morreu, já passou, não deu certo. Agora ele vai ficar lamentando, eu não passei naquele concurso, que aí que vai ser da minha vida? E vai ficar a vida dele toda lamentando isso? Não, bola para frente, faz outro concurso. Vai lá, faz de novo, tenta de novo, e tenta de novo. E a vida é assim. A vida é assim, irmão. Então, bola para frente. Tem um hino que diz, que vocês conhecem muito, que nós cantamos muito aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficarão. Não é assim? Canta aí. Esquecendo-me das coisas que para trás ficarão. Prossigo para o alvo. Não é isso? Canta aí. É isso aí. Prossegue para o alvo, continua prosseguindo, Deus vai te abençoar. Aquilo que perdeu, perdeu. Então prossegue, vai prosseguindo. O crente tem que pensar diferente do mundo, irmão. O crente tem que pensar diferente do mundão. Quando eu vejo alguém do mundão aí sofrendo, porque não tem o conhecimento que nós temos aqui da palavra de Deus, nós somos privilegiados por conhecer a palavra de Deus, tudo bem, mas o crente não. O crente tem que ter bola para frente. Continua. E vamos para frente. Segunda lição que eu vejo aqui: decisões que mudam destinos nos ensinam a abrir mão da nossa zona de conforto. A Ruth, qual seria melhor para ela? O melhor para ela seria ficar lá, na terra dela, junto com o pai dela, junto com a mãe dela, junto com o travesseiro dela, junto com o colchão dela, junto com os parentes dela. A melhor decisão seria essa. Mas ela abriu mão dessa zona de conforto dela para vir com Noemi. E ela vem com Noemi. Ruth tinha pai, tinha mãe, né? Então, o que ela ia fazer com Ruth? Ela poderia dizer: estou fora, vou seguir a mesma decisão da minha concunhada, que vai ficar por aqui. Mas não, ela decide ir com Noemi. Tem muita gente que às vezes está estagnado, está parado no tempo, porque ele não abre mão da sua zona de conforto. Está parado, ele não quer arriscar. Eu não vou arriscar. Pô, eu estou aqui, pô, já estou bem, pô, se eu sair daqui eu posso me dar mal. Mas Ruth não. Ruth abriu mão lá da família dela, do conforto dela, da casa dela, e se arriscou vindo para Belém. Uma decisão acertada de Ruth, que nós vamos ver aqui. Então nós precisamos, irmãos, abrir mão, muitas das vezes, da nossa zona de conforto, para sermos abençoados. Vai ter trabalho? Vai. Vai ter crise? Vai. Vai ter problemas? Vai. A vida é assim. Vocês conhecem a história da vaquinha? Quem conhece a história da vaquinha aqui? Um dia desse que eu falo assim, uns anos atrás, o meu filho me ligou. Aí eu atendi o telefone. Aí ele: pai, fui mandado embora do serviço. Sabe o que eu falei para ele na hora, irmão? Não falei outra coisa, eu falei: você conhece a história da vaquinha? Aí ele: não. Eu falei: então eu vou te contar a história da vaquinha. Aí contei a história da vaquinha. Quem é que conhece a história da vaquinha aqui? Pô, ninguém conhece a história da vaquinha? Caramba, irmãos. Ô, irmão, conhecimento geral isso. Aí é coisa que todo mundo sabe. Vocês não sabem a história da... Vou contar a história da vaquinha para os irmãos.
Eu acho que se eu fosse num programa desse aí, de conhecimento geral, eu ia ganhar um dinheirinho, cara, porque eu conheço um montão de história. Um sábio vinha passando com um aprendiz de sábio do lado dele. Aí passaram num lugar onde tinha uma casinha muito pobre. O dono da casinha tinha uma vaquinha. Aí eles começaram a conversar com o homem, e ele disse: vocês moram aqui, estavam vendendo alguma coisa? Ele: o nosso sustento eu tiro dessa vaquinha. E é uma casinha muito humildezinha, muito simplesinha. Aí ele disse para eles, para os sábios, né, o homem da casa, que aquela vaquinha que dava o sustento para eles. Aí eles se despediram do homem e foi. Aí o sábio chegou para o aprendiz e falou: vai lá, empurra a vaquinha daquele cara lá no precipício. Aí o aprendiz foi lá e empurrou a vaca do cara caiu no precipício e morreu. E eles foram embora. Passou alguns anos, o aprendiz de sábio agora era sábio. Aí ele, passando pelo mesmo lugar, ele olha e vê uma mansão naquele lugar, muito bonita. Aí ele se aproxima da casa e fala: poxa, eu passei aqui alguns anos atrás e vi uma casinha muito simples, e vocês aqui, o pessoal daqui tinha uma vaquinha. Ele falou: pois é, rapaz, passou uma pessoa aqui, empurrou essa vaquinha num precipício e a vaquinha morreu. E nós tivemos que fazer outra coisa. E naquilo que nós fomos fazer, nós prosperamos. E agora nós temos esse casarão, essa casa muito bonita. Resumindo, às vezes Deus tem que empurrar a nossa vaquinha no precipício. Deus está querendo te abençoar. Mas você não quer sair da sua zona de conforto, está acostumado naquela vidinha. E para você sair dessa zona de conforto, você precisa arriscar. E a maioria das pessoas não querem arriscar. Quando eu digo arriscar, é arriscar com responsabilidade, não é de agarra, não. Porque as pessoas que se arriscam, falando de uma forma assim, sem querer dizer que você tenha que fazer besteira, lúcido, você prospera. Senão você vai viver na mesmice. Aconteceu agora com um parente meu, que ele estava no emprego, e ele disse assim: eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não quero mais trabalhar. Ele tomou a decisão de parar. Não quero, parou. E estava estudando, prestando concurso. Agora foi chamada para uma multinacional muito melhor e vai ganhar muito mais. Então eu achei legal, ele se arriscou, ele correu atrás, mas ele não se arriscou por se arriscar, ele estava estudando, ele estava prestando concurso, e ele acreditou e foi. Então, o que eu quero dizer aqui é que às vezes, para a gente progredir, ou às vezes até para chegar mais perto de Deus, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Se arriscar. Quando ela chega, o que ela faz? Ela vem, ela se arrisca, mas ela vai começar do zero agora. Tinha morrido o marido, tinha morrido todo mundo, e ela agora vai chegar lá nas terras de Belém e vai começar do zero. Quando ela chega, o que ela faz? Ela começa de baixo, começa a pegar a sobra que caía dos ceifeiros. Vocês se lembram dessa história, né? Vocês conhecem a história de Ruth? Ela começa a pegar aquelas espigas que caíam dos ceifeiros, que eles iam na frente. Existe até uma lei de Moisés que mandava fazer isso, que eles plantassem e que deixassem cair as espigas para as pessoas mais pobres pegarem. E Ruth vinha pegando aquelas migalhas que caíam pelo meio do caminho. Ruth vinha fazendo isso. Aí eu me lembrei que a humildade, né, a humilhação é uma coisa que Deus, ele quando vê, ele move o coração de Deus. Aquela mulher cirofenícia, ela consegue a bênção do Senhor, não foi quando ela gritou, não foi quando ela adorou, foi quando ela se humilhou. Aí Jesus olha para ela e fala assim, que grande era a fé, mas ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava numa situação de humilhação. Quando eu estava vendo essa passagem de Ruth, eu me lembrei, porque Ruth,
quando estava prostrada, pegando aquelas espigas, foi justamente na hora que Boaz a vê. Quando ela está prostrada, aí ele chega e fala: quem é aquela moça? É assim que Deus te vê, quando você está prostrado diante dele. Quando você se prostra diante do Senhor em humilhação, é a hora que Deus te vê, é a hora que Ele nos vê, quando nós estamos prostrados diante dEle em humilhação. Foi a hora que Boaz viu a Ruth, quando ela estava ali humilhada, pegando aquelas espigas. Isso é muito importante, irmão, a humilhação. E Deus exalta Ruth. Ela vai se casar com Boaz e ser herdeira daquilo tudo. Uma decisão que mudou o destino dela. Tremendo, né? Quantas pessoas que abriram mão da sua zona de conforto para passar num concurso que eu falei agora. Quantas pessoas que abriram mão, às vezes de noites, né, sem dormir, se arriscando para conseguir alguma coisa. Essas decisões podem mudar a sua vida, o seu destino. Deus ajuda a gente assim, irmão. Deus ajuda a gente assim. Terceira lição que eu vejo aqui. Decisões que mudam o destino nos levam a incluir a vida daqueles que precisam de ajuda nos nossos projetos. A Ruth, ela inclui Noemi no projeto dela. Porque ela viu que Noemi era uma mulher idosa. Ela não tinha condição mais de sobreviver sozinha. Então ela era jovem ainda. Olha, só a decisão acertada dessa mulher. Ela ama Noemi, ela diz que vai ficar com ela e ela cuida dela. Sabia que nós podemos mudar a vida de pessoas? Quem é que já viu aquele filme Um Sonho Possível aqui? Cara, aquele filme, quando eu vejo esse filme, eu choro pra caramba. Porque tu vê o amor do ser humano para com outro ser humano, né? Aquela mulher no filme, ela vê um garoto de noite, assim, de tarde, vindo andando, sem onde ficar, para onde ele iria dormir no pátio de um colégio, a história. Ela olha para ele e o filhinho dela pequeno diz que conhecia ele, que a mãe daquele garoto era uma drogada. Aí ela pega aquele rapaz e leva para a casa dela, cuida dele, aliás, cuida daquele menino. E aquele rapaz venceu um grande jogador, eu não sei, é futebol americano, não era? Né? Futebol americano, e ele se torna um dos melhores. Quer dizer, ela mudou o destino daquele garoto, que tinha tudo para ser um drogado, ficar na rua. Ela olha para ele, pega ele, leva para a casa dela, cuida dele. E ela tinha condições de fazer isso, né? De repente, Deus não quer que você pegue, mas que você também incentive, ajude. Sei lá, nós podemos ajudar de uma certa forma, lares, né? Como é que diz? Orfanatos. Nós temos que incluir esse tipo de coisa nos nossos projetos, irmãos. Não dá para viver só orando, clamando. Isso nós temos que fazer mesmo, mas nós temos que colocar nos nossos projetos pessoas, gente. Tiago diz que a religião pura, imaculada para com Deus é socorrer o órfão, a viúva e os desamparados. É essa religião pura e imaculada para com Deus. Não é só vir na igreja. Então nós temos que ter essa preocupação de nos envolvermos com o social, ajudar um orfanato, ajudar entidades aí que precisam, né? Pessoas que estão morrendo na África. E às vezes a gente vê essas notícias e a gente não se sensibiliza e não dá uma ajuda, não faz. Um missionário que está precisando da nossa ajuda em outro país. Quantas das vezes a gente ouve: vou orar. Não, orar, ele precisa comer. Ele precisa se alimentar.
Quantos missionários estão passando necessidades em países aí, porque quem está aqui do outro lado não faz nada? Precisamos incluir nos nossos projetos essas pessoas. Como é que eu posso ajudar? Eu não posso estar na África, mas eu posso ajudar. Eu posso aqui, uma entidade, por exemplo, eu gosto muito do Médicos Sem Fronteiras, que socorrem crianças desnutridas. Então você vai lá, se inscreve lá, você pode dar R$1 por dia se quiser. Quem puder mais, dá por mês 30, 50, 60, 100, dependendo daquilo que você pode fazer. Mas você vai ajudar uma criança daquela, inclua no seu projeto. Um orfanato, passa lá, leva fralda. A gente não pode viver só de vir na igreja não, irmão, isso está fora. Nós precisamos incluir na nossa vida pessoas, seres, e dizer, eu estou fazendo alguma coisa, eu não posso estar lá. E aquilo que você pode fazer, perto de você, faça, inclua a gente. Amém? Quarta lição. Decisões que mudam destinos nos levam a escolher as coisas de Deus. Essa decisão de Ruth, eu estou encerrando, irmão. Essa decisão de Ruth, no verso 16. Decisões que mudam destinos nos levam a escolher as coisas de Deus. Verso 16. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Decisão acertada. Sabe o que eu acho interessante na vida de Ruth? Que Noemi, quando vem com ela vem reclamando, dizendo assim, não me chame mais de Noemi, mais de Mara, porque Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Ela começa a falar um montão de coisas, mas Ruth, ela dá uma aula para nós, porque ela vem com Noemi reclamando, mas ela consegue dizer, ó, esse Deus que você serve é o que eu quero para mim. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Foi por isso que Deus mudou o destino de Ruth.